Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para todos nós. Que seja um dia de vitória. E quando eu digo vitória, eu não estou dizendo financeiramente. Porque toda vez que nós falamos de vitória, sempre o puxamos para o lado financeiro. Mas existem pessoas que eu sei que nesse momento travam batalhas em suas mentes, com problemas diários, com problemas que muitas vezes deriva muito tempo para ser vencido. E existem vitórias lindas que nós conquistamos todos os dias, principalmente vitórias conosco mesmo. O maior inimigo, eu costumo dizer, que não é Satanás, mas sim o nosso eu. Ele precisa ser vencido todos os dias. E quando você consegue submeter a sua vontade à vontade de Cristo, vai valer a Bíblia, quando ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo já é uma vitória, certo? É porque quando a gente fala de vitória, a gente puxa logo para o lado financeiro. Cuidado, que muitas das vezes pode ser a derrocada de muita gente, porque a Bíblia vai dizer que eu não posso adorar dois senhores. Eu adoro a Deus, ou adoro a Mamon, que é o dinheiro. Voltando a dizer, dinheiro, riqueza, não é problema nenhum, desde que ele tenha o seu lugar correto na minha e na tua vida. O lugar de quê? Lugar de uso e usufruir. Mais nada. Se ele se tornar um Deus, ele começa a ser dividido com aquele que te deu a vida. Isso, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente luta para isso não acontecer, não é isso? Então isso é luta e a vitória também. Eu queria deixar para os irmãos algo em Efésios, tá? Eu vou ler rapidamente. Efésios 3,14, nosso queridíssimo apóstolo Paulo faz uma oração maravilhosa. E a gente podia aprender um pouquinho com ele sobre isso. Logo depois eu vou contar um breve testemunho, tá? A partir do versículo 14 está escrito assim: por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Ora para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no homem interior, com todo o poder por meio do Espírito Santo. No homem interior, não esqueça isso. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Olha onde ele vai habitar. Coração. Em vosso coração. A fim de que, arraigados em fundamentos em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Seremos preenchidos, sim, de toda a plenitude de Deus naquele grande dia. Mas o apóstolo Paulo nos deixa entender que é possível ganhar mais de Deus, de ter mais de Deus ainda aqui. Eu não estou falando de algo material, porque ele pediu, a oração dele era para o homem interior. Você lembra? Ainda que o meu exterior se corrompa, todavia o meu interior se renova. Isso, eu e você temos essa premissa na mão. Isso, de enchermos do Espírito Santo, para conhecermos a profundidade, a largura dessa fraternidade, desse amor, desse entendimento. Você lembra em 2 Coríntios 12, Paulo falando do espinho na carne, ele diz: olha, nesse homem, ou seja, nesse homem interior eu vou me gloriar, não nesse exterior, porque aquele homem em espírito tinha sido arrebatado aos céus. E Deus mostrou a ele coisas que não podia mostrar a ninguém. Ou seja, o que Paulo está falando? Existe um homem interior em nós. Existe o Espírito Santo que vive em nós. E ele quer falar comigo e com você. Só que esse homem exterior aqui impede muitas das vezes. Alessandro, não é o diabo? Não, queridos. O diabo tem o lugar dele, tem o papel dele. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, você vai entender que o diabo nada mais é nas mãos de Deus como um cachorro numa coleira. Você lembra a passagem do livro de Jó? Ele foi pedir permissão para tocar em Jó, e assim é até hoje. E o apóstolo Paulo pede para nós não ignorarmos os seus ardis. Ele trabalha, ele tem poder, mas se você estiver ligado no Espírito Santo, dificilmente ele consegue te enganar, queridos. Digo isto, ligado no Espírito Santo não é da maneira que muitos pensam que é.
Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais sóbrio, mais centrado, mais sábio, mais misericordioso, mais amoroso, ou seja, mais dominante próprio, mais cheio de domínio próprio. E não feito um louco. Esse é o contraste. Então, como é que eu me encho do Espírito Santo? Meios de graça, leitura bíblica, oração, comunhão, culto no lar. Irmãos, comunhão com Cristo, com os irmãos, é uma maneira de estar sempre cheio, mas eu te aconselho leitura bíblica e oração. Ele fala com você todos os dias, querido, só você prestar atenção. Falando um pouco do livro de Efésios, por que no capítulo 3 Paulo fala isso? Porque no capítulo 1, você lembra? Temos toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados espiritualmente em Cristo Jesus. No 2 ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Explicando como acontece a salvação. Então no 1 ele falou das bênçãos, no 2 ele explica a salvação, no 3 ele exorta para essa oração desse homem aqui dentro. Deixa eu dar um breve testemunho para você ver como é que Deus age quando Ele quer e usa pessoas, aí sim, nas quais se dispõe a querer um relacionamento com Ele mais profundo. Eu sou casado faz 26 anos. A minha esposa morava em Duque de Caxias. E ela veio para cá muito novinha, para Realengo, eu moro em Realengo. Veio trazida por uma pessoa que morava em Duque de Caxias e estava morando aqui. E aqui nós nos conhecemos. Eu não era cristão e ela também não. Com 3 meses de relacionamento, ela engravidou do meu filho mais velho, que por sinal fez aniversário agora dia 16. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. E os pais em Caxias não conheciam aqui Realengo, né? Então estavam muito preocupados. Né? Então Deus usou, queridos, uma irmãzinha da igreja dela, e que ela foi lá na casa dela e diz, olha, Deus manda eu vir aqui te falar, não preciso falar isso que te digo. Falou, Deus manda eu vir aqui falar com você porque viu o seu coração aflito e ouviu a sua oração. A sua filha, ela não volta mais para onde ela foi. Ela foi morar num lugar e ela não volta mais para casa. Pode aquietar o seu coração que está tudo bem. Mas que lugar é esse? Perguntou a mãe. É Realengo. Inclusive, ela vai casar com um homem que é escolhido dele. Mas só que esse homem ainda não sabe que é escolhido do Senhor para a obra do Senhor, porque o tempo dele ainda não chegou. Depois de anos, queridos, anos, o meu tempo chegou. E o Senhor se revelou a mim e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E hoje, pela honra e pela graça de Deus, a gente serve o Senhor. Por que eu estou querendo dizer isso? Aquela irmã tinha esse poder? Não, o que ela tinha era comunhão. Ela escolhia estar aos pés do Senhor e o Senhor vai usar. Graça e paz.